Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele quer não morra. João 3,16. Nossa, que forte, né? Oi! Olá, amiguinho! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Vocês gostaram do novo versículo? Pois é o que nós vamos aprender todo este mês. Amiguinho, Deus abençoe e uma ótima aula. Mua! E a história de hoje está no livro de Mateus, capítulo 27, do versículo 27 ao 56. Então, depois que Pedro saiu chorando após negar Jesus, Jesus foi preso. E aí o sofrimento de Jesus começou. Primeiro, os guardas tiraram a roupa de Jesus, vestiram Jesus com uma capa vermelha para zombar dele, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça que machucava a cabeça de Jesus, cuspiram em Jesus e começaram a escarnecer dele. O que é escarnecer, tia? É zombar, é tirar sarro. Então eles ficavam tirando sarro. Ah, você não é o rei? Tá vestido como rei, capa vermelha e coroa. Oh, majestade! Oh, isso mesmo, salva-te a ti mesmo. E cuspiam em Jesus. E batiam na cabeça de Jesus, batiam nele. E depois que eles tinham judiado muito de Jesus, e Jesus estava bem machucado, levaram Jesus a um lugar onde tinham algumas pessoas que poderiam pedir para que Jesus fosse solto, mas em vez de pedir para que Jesus fosse solto, eles gritavam: crucifica-o! Crucifica-o! E então Jesus, ele foi condenado à morte. E a morte que Jesus foi condenado era uma morte terrível, que era a morte de cruz, onde ele ia ser pendurado numa cruz. Era uma morte que só aqueles que tinham cometido coisas terríveis sofriam. Mas crianças, o que Jesus fez para merecer isso? Por que Jesus foi condenado à morte? Jesus salvou tantas pessoas, curou os doentes, ressuscitou os mortos, pregou o evangelho da paz e do amor. E aí fizeram Jesus carregar a própria cruz, que era muito pesada. Vamos, anda, carrega essa cruz, a gente tem que subir o monte, vai, rápido! E a cruz era tão pesada que Jesus ele caía, porque Jesus estava todo machucado, com a coroa de espinhos e ainda tinha que carregar a cruz. E aí, então, eles perceberam que Jesus não estava conseguindo carregar a cruz e chamaram um homem chamado Simão para ajudar ele a carregar a cruz. E eles carregaram essa cruz até um monte chamado Calvário, onde eles iam pregar Jesus na cruz. E aí, nesse monte, eles estavam pregando as mãos e os pés de Jesus com pregos, machucando, ferindo Jesus. E sabe o que Jesus fez? Ele orou a Deus. E sabe o que Jesus pediu para Deus? Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mesmo com toda aquela violência, aquele ódio contra Jesus, Jesus ainda estava orando a favor deles. Jesus estava orando para Deus perdoar eles. E nesse momento que Jesus estava crucificado, também foram crucificados com Jesus 2 ladrões. Mas vocês podem perceber que os ladrões, eles foram amarrados com cordas na cruz, enquanto Jesus foi pregado, ou seja, o sofrimento de Jesus foi maior do que aqueles ladrões que cometiam crimes. Então, um dos ladrões que estava pendurado na cruz disse: Ei, não é você que é o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro retrucou: Para com isso!
Será que nem a Deus você respeita? Nós estamos aqui porque merecemos, fizemos o mal, mas ele não fez mal nenhum. E aí ele ainda disse assim para Jesus: Jesus, lembra de mim quando você entrar no seu reino? E Jesus respondeu: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E aí, passou algumas horas e tudo escureceu. Então Jesus falou em alta voz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E assim, Jesus morreu. Mas a história dele não termina aqui. Na próxima aula. Existe um grande mistério em toda essa história. A história da crucificação de Jesus. É uma história que muitas pessoas não entendem. Uns falam que creem, outros falam que não creem. Mas por que, afinal de contas, Jesus morreu numa cruz? Ele morreu numa cruz para te salvar e para que você tivesse acesso a Deus. Como assim? Bom, nós somos pecadores, todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos. Um bebê que acaba de nascer é pecador. Mas por que, tia? Como assim o bebê acabou de nascer? Porque o pecado está no mundo. E todos que vêm ao mundo já nascem em pecado. Com a desobediência do homem, o pecado entrou no mundo. E o pecado nos afasta totalmente de Deus, porque Deus ele não tolera o pecado. E para que haja remissão de pecados, alguém tem que pagar. Nós não temos que pagar pelos nossos atos? Então, Jesus pagou pelos nossos atos diante de Deus. Então, através de Jesus, você tem o perdão de Deus. É através de Jesus que você se achega a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a não ser por Jesus, ninguém tem acesso a Deus. Jesus é o único que nos dá acesso a Deus. E essa história se resume naquele pedido daquele ladrão. Lembra que o ladrão também estava ali, crucificado, amarrado na cruz? Ele era um ladrão, ele tinha cometido crimes, por isso que ele estava ali. Diferente de Jesus, que não cometeu nenhum crime. Mas quando ele viu Jesus ali, algo no coração dele aconteceu. Ele se arrependeu e ele pediu para Jesus. Arrependido, ele pediu: quando estiveres no teu reino, lembra de mim. E Jesus, reconhecendo que ele tinha se arrependido, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E é assim que nós temos que fazer. Se você aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, na vida eterna, você estará com Jesus no paraíso. Porque a nossa vida não é só esse mundo em que nós vivemos. Um dia nós vamos partir, mas a nossa alma continua viva, o nosso espírito continua vivo. E aonde você quer morar? Se for com Deus, então você precisa confessar os seus pecados e aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se você não fez isso, faça isso. Entenda o que Jesus fez por você. Lembrando que essa história, ela não acaba aqui. Jesus foi crucificado, morreu, mas Jesus está vivo. E na próxima aula, nós vamos descobrir o que aconteceu depois que Jesus foi crucificado. Então, que vocês continuem acompanhando as aulas e uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Nossa, mamãe, que história impactante, né? Mas o que vai acontecer depois? Depois tem que assistir as próximas aulas para saber. Não pode falar nem um pouquinho? Bom, lê a Bíblia, tá escrito na Bíblia. É verdade, mamãe. Assim, quando eu ler
a Bíblia e a senhora contar a história, eu já vou conseguir entender melhor. Isso mesmo. Agora acabou a nossa aula, ora com as crianças e finaliza a aula, tá bom? Tá, então vamos orar, crianças. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa aula que foi muito maravilhosa, aprender da tua palavra. Fica conosco e abençoa a semana de todos que estão assistindo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Um beijo pra vocês. Mua! Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Ele se entregou por me amar. Por me amar. Me libertou. Me libertou. E hoje eu pulo, eu danço, louvo ao Senhor. Sigo cantando ao mundo esse amor. Eu sou feliz porque me amou. Foi meu Jesus que me salvou. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Ele se entregou por me amar. Por me amar. Me libertou. Me libertou. E hoje eu pulo, eu danço, louvo ao Senhor. Sigo cantando ao mundo esse amor. Eu sou feliz porque me amou. Foi meu Jesus que me salvou. Ele me amou tanto assim, morreu na cruz por mim, e dos pecados me lavou. Sou livre, hoje eu canto, pulo para o meu Senhor.